Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo de hoje à noite, que é muito importante. É um bate-papo que as pessoas podem até imaginar que já há saturação, que a gente vê as televisões, as mídias falando o dia inteiro, o tempo todo sobre esse assunto, mas há sim muita desinformação, há sim muita falta de coerência nas coisas que são propagadas, e é por isso que nós estamos promovendo esse debate, esse bate-papo é muito importante, com uma pessoa que tem total conhecimento sobre o assunto e total autoridade para poder falar sobre tudo isso que está acontecendo. Hoje nós vamos falar sobre a Covid-19, né, os desafios da medicina e as implicações políticas acerca dessa pandemia, a pior crise sanitária da nossa geração. Hoje nós vamos dialogar com o doutor José Carlos Lopes, o Cacau. Ele é médico sanitarista e professor de saúde pública na FAMERP, a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Então acho que a gente já pode ir recebendo o nosso convidado de hoje, né? Vamos lá, pessoal, compartilhem e deixem o seu like nesse bate-papo que é muito importante. Olá, boa noite, doutor José Carlos, tudo bem? Boa noite, Adriano. É um prazer enorme falar com você. Queria te parabenizar por essa iniciativa, por essa live. Isso, eu sempre digo que a informação, nesse tempo tanto de fake news e tudo mais, é o maior instrumento que a gente tem para se prevenir contra qualquer coisa, ainda mais contra uma doença. Você pode me chamar de Cacau mesmo, tá bom? Não tem problema nenhum. Como Maravilha. é que eu compartilho aqui no Face? Olha, só ir ali na minha página mesmo, onde está rolando a live, e apertar o compartilhar, que ela vai direto ali para Como o seu aqui? pessoal. Você tem que entrar no aplicativo do Facebook ali, mas eu já gostaria de antemão agradecer por você estar, pelo doutor estar com a gente aqui neste bate-papo, disponibilizando o seu tempo e toda a sua sabedoria para podermos estar debatendo acerca desse assunto que é muito importante e que infelizmente está ceifando tantas vidas, não só por conta da doença, mas por conta do descaso e do despreparo que a gente está tendo que enfrentar, né, nesse momento. Eu queria começar o nosso bate-papo, doutor, com uma pergunta bem simples, mas que eu acho que é importante para que as pessoas comecem a montar a linha de raciocínio que a gente vai buscando aqui nesse debate. O que é coronavírus? Bom, o coronavírus é um vírus dessa espécie. Você tem milhares de espécies de vírus que já circularam e que ainda estão circulando no mundo e outros ainda que vão vir. Por exemplo, você tem o grupo do vírus da influenza, que foi responsável aí por toda a transmissão dos N1, H1, enfim. E você tem agora esse nova espécie de vírus, corona, porque quando tiraram a fotografia dele através da microscopia eletrônica, perceberam que ele tem aquelas coisas pontiagudas muito semelhantes ao corona. E ele é um vírus, né, novo. A gente já viveu epidemias e pandemias por vírus desde o século XIX, né? A primeira epidemia de vírus e epidemia de gripe de respiratória foi chamada até de gripe russa, porque ela iniciou na Rússia. Depois a gente teve a grande epidemia que assustou o mundo todo, que foi a pandemia, que foi a gripe espanhola, né, no início do século XX, e que também foi chamado de gripe espanhola, meio assim, desculpa o termo chulo, mas fizeram uma sacanagem com os espanhóis, porque na verdade a gripe surgiu em soldados americanos, né? Depois a E tem gente até teve o vários. problema, desculpe interromper, doutor, tem até o problema que está ocorrendo nesse momento de chamar de gripe da China, né? Gripe chinês, vírus chinês. Isso Isso é um problema de xenofobia, é muito perigoso, né, a gente nutrir é esse muito tipo de ódio. perigoso, porque essas gripes que surgem
periodicamente no mundo, né, em função, e a tendência a aumentar em função desse modelo que eu não diria de desenvolvimento, esse modelo que é altamente explorador dos recursos ambientais, tanto extensa como intensivamente, e explorador do trabalho humano. Quer dizer, esse modelo foi invadindo espaços que outrora eram espaços de animais silvestres, né? Não só nas gripes, mas você pega a malária, doença de Chagas, são todas doenças que o homem passou a fazer parte desse ciclo de transmissão por esse modelo altamente degradante que a gente tem no mundo desde a Revolução Industrial, desde o surgimento do capitalismo, né? Então, de tempos em tempos, essas gripes surgem em algum espaço do país. Nós tivemos uma gripe que surgiu nos Estados Unidos, no México, né? Tivemos uma gripe que ficou restrita ao Oriente Médio, né? A MERS, e em tempos ela surge em locais diferentes, algumas, e essa que é a grande especificidade do corona, é o corona, hoje o que se sabe, a teoria, é que ele circulava em animais silvestres na China, né? Um animal típico chinês, próximo ali de Wuhan, e esses animais passaram, à medida que você vai destruindo o meio ambiente, eles vão se urbanizando, e alguns passam até a fazer parte da cadeia alimentar humana, e aí ele surge ali naquele mercado, e através de um processo de mutação, os vírus têm uma capacidade enorme de adaptação, de mutação, ele passou a ser transmitida para o ser humano com um jeito de transmissão muito fácil, né? Porque você pega outros vírus, o HIV, ele precisa de necessariamente ter relação sexual, contato, o vírus da hepatite, assim por diante. Agora, esse vírus é um vírus que transmite fundamentalmente por gotículas, né, pela fala, então ele tem uma capacidade de disseminação, de transmissão rápidas, né, muito maior do que o vírus da influenza, e além do que, ele acontece no momento, porque outros vírus você já tem uma certa imunidade natural da população, de parte da população em relação a eles. Agora, o fato desse vírus ser novo, a população inteira do mundo é virgem em relação a ele, né? Então, a gente não tem mecanismos de defesa para poder enfrentá-lo. Nosso sistema imunológico ainda não o reconhece, tá? E aí causou essa pandemia, além, só para encerrar o raciocínio, além da gente vive num mundo em que a velocidade, né, de comunicação entre os países é muito rápida, né? Eu sempre digo, antigamente, para chegar em Rio Preto a Mirassol, pela Estrada Boiadeira, se chovesse, você demorava 3, 4 dias. Hoje, uma pessoa que está na China, que está na Espanha, na Itália, chega aqui no dia seguinte. Então, você tem toda essa velocidade do mundo que também favorece a disseminação desse tipo de doença, né? Eu acho que foi uma ótima introdução para entender como surgem, né, essas gripes, e que entender que o coronavírus já está aí na nossa vida há muito tempo, né, que é uma mutação nova dessa espécie de vírus que está infectando as pessoas e causando tantos problemas sanitários no globo, né, ao redor do mundo aí. Doutor, o coronavírus tem cura? Mais especificamente a Covid, né? Não tem cura, né? Hoje eu diria assim que a comunidade científica mundial, muito sobre a coordenação da Organização Mundial de Saúde, eles estão com basicamente 4 linhas de pesquisa, né, no sentido da gente realmente, no futuro, poder ou ter uma vacina ou ter uma cura, como foi o caso, por exemplo, do HIV, né, que você tem lá os antirretrovirais, né, que faz com que a doença, que quando surgiu o HIV nos anos 80, né, a AIDS ela matava 100% em menos de 1, 2 anos. Né? Hoje, com todo o descobrimento dos antirretrovirais, você tem uma doença controlada. Com relação ao Covid, não. Então, você tem linhas de pesquisa que buscam, num primeiro momento, você ter a cura do vírus. Aí você tem um antirretroviral. Né? E a pesquisa que está mais promissora
em relação ao antirretroviral é um medicamento que chama Remdesivir, que é um medicamento que é um antirretroviral que já foi usado contra o Ebola, por exemplo, que me parece que tem dado os resultados mais promissores, mas ainda tudo em fase de que as pessoas pensam que se descobre um remédio de um dia para outro, e isso cria uma desinformação tremenda, né? Então, linhas de pesquisa que buscam, você tem mais de 25 centros de linhas de pesquisa no mundo tentando buscar um antirretroviral que seja capaz de matar o vírus, tá? Isso seria a cura. A outra coisa é como lidar com os casos graves, tá? Ou seja, evitar a complicação e a morte. Aí que surgiu toda a história da cloroquina. Né, Essa seria a minha próxima pergunta. Vou aproveitar esse eu não vou gancho. falar dela, mas depois você pode perguntar. Então, por quê? O vírus, ele tem manifestações em vários sistemas do organismo, mas o principal efeito dele é no sistema respiratório, é no pulmão. Por quê? Ao ele entrar no organismo, ele causa uma reação, a gente começa a produzir anticorpo e criar uma reação inflamatória, né, excessiva, e essa reação inflamatória no pulmão vai impedindo essa troca do oxigênio e do gás carbônico, que é o papel do pulmão. Então, dá uma reação inflamatória, uma pneumonia muito grave no pulmão. E às vezes associada também, porque aí tem a bactéria oportunista que aproveita isso e também vem para prejudicar ainda mais. Então, você está em busca de medicamentos que a gente chama de modeladores da capacidade imunológica, ou seja, que controle a nossa resposta para que ela não seja agressiva e também resolva essa questão da inflamação no pulmão, né? Os trabalhos no mundo, e esse é um medicamento já usado há muito tempo, tem colocado que o uso de corticoide em pacientes graves e pacientes terminais, é bom que se diga isso, porque as pessoas vão na farmácia, corticoide é um medicamento barato, vão na farmácia querendo comprar, não é para pacientes graves, intubados, que tem se mostrado que o uso dele tem diminuído as mortes em até 30%. E você tem as pesquisas da vacina, né? Você tem vários centros de vacina, vocês estão acompanhando, todo mundo acompanha, né? Você tem uma vacina da China em parceria com o laboratório, que inclusive vai ser testada aqui no estado de São Paulo, e Rio Preto vai ser uns lugares de teste, e você tem uma outra vacina da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que também estão sendo testadas. Ambas são promissoras. Agora elas começaram na fase de teste com humanos, mas todas as previsões muito otimistas, as pessoas depois precisam entender como isso é feito, para elas chegar até a população para ser produzida em massa, provavelmente, a gente espera que antes, claro, a gente torce para ser antes, mas sendo bem realista, em junho do ano que vem, que se espera que vai ter uma vacina, de fato, que tenha eficácia e seja eficiente contra o vírus. E a outra linha de pesquisa é você produzir testes de laboratório rápidos, capazes de detectar efetivamente o vírus, porque ainda os testes que a gente tem hoje, esse teste rápido, por exemplo, que todo mundo não entende o que é isso, que é um teste, não é um teste para diagnosticar o coronavírus, é um teste para ver se está circulando o vírus, depois você tem um teste mais específico, que é o RT-PCR, eles ainda dão uma margem porque todo exame ele pode dar falso positivo, ou seja, a pessoa tem a doença, o exame não pega, ele pode estar verdadeiramente positivo, a pessoa tem a doença e o exame pega, pode dar um falso positivo, a pessoa não é doente, mas o exame deu positivo, e pode dar verdadeiramente negativo, né? Então, são essas 4 linhas hoje que a ciência está atrás, né, com muita gente empenhada nisso, 24 horas, tentando o mais rápido possível produzir tecnologias para enfrentar a epidemia. Mas hoje a única vacina que nós temos é o isolamento. Essa doença, essa pandemia, né, e qualquer outra pandemia, qualquer outra doença, ela é um desafio da medicina, né? A propositura do nosso debate é falar sobre os desafios da medicina, mas também tem uma característica muito importante que está interferindo demais
na resolução desse problema, na resolução dessa pandemia, que são as implicações políticas, né? E a gente precisa falar sobre isso também, porque é o que chega na população. Essas implicações políticas, elas impactam diretamente na vida das pessoas em vários campos, não apenas no campo sanitário, não apenas no campo da saúde. O doutor falou algo muito interessante há pouco sobre como esses desenvolvimentos, esses desenrolares da saúde não acontecem de um dia para o outro, né? E todas as previsões, elas já indicam que nós precisaremos aí de meses, até anos, o telefone está tocando aí, sem problemas. Eu vou mutar aqui, você vai continuar meu raciocínio, tá bom? Eles indicam que vai precisar de meses, anos, muito tempo, para que haja, sim, uma vacina ou um tratamento que seja realmente eficaz nesse sentido. Então, a gente vê que essas implicações políticas, elas estão interferindo na resolução desses problemas e interferindo de uma maneira muito ruim, porque nesse momento o que mais se precisa é de diálogo. Diálogo entre as frentes, a frente política, as lideranças de saúde, né, para que possa haver um plano único para que haja o desenvolvimento dos tratamentos. Eu gostaria de perguntar para o doutor, eu acredito que ele esteja falando no telefone ali, ele estava aguardando uma ligação, isso já era previsto, tá, gente? Ele estava aguardando uma ligação importante da filha dele que está retornando para casa, para a cidade, que ela estava em São Paulo, né? Então ele já estava aguardando essa ligação. E o doutor voltou. Deixa eu tirar aqui. Nós vamos pegar um pouco aqui, porque eu tenho 62 anos e eu ganhei outro aqui, um celular novo e eu não sei mexer nele e tocou o telefone aqui. Desculpa aí as pessoas que estão assistindo. Mas às vezes eu posso fazer uma atrapalhada dessa vez, porque... Doutor, não tem como ser bom em tudo, né? Mas com o tempo o doutor vai aprender o celular aí, ficar tranquilo. Eu sou meio dinossauro nessas coisas. Tá sendo um privilégio tá podendo te ouvir aqui nessa noite, viu? Eu estava dizendo, não sei se o doutor estava me ouvindo, sobre as implicações políticas e como há a dificuldade do diálogo hoje. A gente não está conseguindo ver uma articulação política juntamente com as lideranças de saúde no mundo para que haja um plano que seja um plano conjunto, né? Para que haja uma resolução sanitária do problema e também planos econômicos emergenciais, que são coisas que não estão acontecendo. Todas as medidas que nós estamos vendo são paliativas. E a gente precisa pensar no longo prazo, porque essa pandemia ela vai impactar a nossa vida por muito tempo ainda. Pode não ser de maneira sanitária, pode não ser da maneira da saúde, mas certamente de maneira econômica, né? E na nossa forma de organização. Então, eu queria que o doutor fizesse uma fala nesse sentido. Como contornar todas essas desinformações políticas? Como que a gente pode buscar informações que sejam confiáveis e também conversar com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos sobre a importância da quarentena e do isolamento social? Olha, Adriana, a sua pergunta é bastante fundamental. Se permite eu discorrer um pouquinho, né? Na verdade, quer dizer, nós estamos vivendo no mundo, não de hoje, né? Já há um tempo, eu diria que desde o início do final dos anos 60, início dos anos 70, é claro que a coisa não é tão simples assim, mas só para quem está assistindo entender o que eu quero dizer, dois tipos de narrativa no mundo, né? Uma narrativa que eu diria que defende a vida, que entende que a economia tem que estar a favor da vida, da produção, da geração de trabalho digno, da produção de renda, da construção de políticas públicas eficazes de saúde, de educação, e você tem uma outra narrativa que vem ganhando força, né, há muito tempo, que é uma narrativa que um grande filósofo africano chamou da necropolítica, né? Ou seja, de achar que... E essa narrativa vem
é revestida de um discurso moralista, né, bastante moralista, sempre pegando a questão religiosa, a questão da igreja, ou seja, nós voltamos pré-Idade Média, porque se a gente pensar bem, o pensamento liberal, que é um pensamento conservador, ele tinha várias coisas, mas duas coisas que eram, assim, que são pedras de toque, né? Separar a administração do Estado, a coisa pública, das questões religiosas, que cada um tem o direito de seguir sua convicção de acordo com o que quiser, e que o direito à propriedade. Eu não estou falando só da propriedade da indústria, da casa, mas da propriedade do meu corpo, de eu poder escolher viver, desde que eu não atrapalhe ninguém, da forma que eu quiser escolher fazer minhas escolhas. Então, você vem, né, no momento que a gente está vivendo ao contrário, né, uma mistura muito... E isso é muito... Em épocas de pandemia, né, isso, se a gente pegar as histórias da pandemia no mundo, elas sempre foram vistas, primeiramente, como algo de um castigo de Deus ou dos deuses, como os gregos pensavam, porque a gente tinha feito alguma maldade e precisava ser castigado, e Deus, então, atirava suas flechas com as epidemias. Foi assim que se pensou a lepra, foi assim que se pensou a peste negra, foi assim que pensou a cólera. Então, essas épocas de pandemia propícia para você hipertrofiar essas visões do mundo. E no nosso país, nos Estados Unidos, com o governo que a gente tem, né, altamente obscurantista, de negação de tudo aquilo que possa gerar pensamento crítico, né, que vem com o iluminismo, né, da ciência, da arte, da cultura, né, do livre pensar, e querer voltar a um pensamento mágico, religioso, não religioso no ponto de vista da emancipação humana, mas religioso do ponto de vista de dominação mesmo da nossa capacidade de pensar. Então, aí fica esse dualismo muito complicado, né, entre o discurso da ciência, né, da ciência que é uma ação humana, né, e que, portanto, também tem falha, né, não é perfeito, e claro, esse discurso do misticismo. Isso acaba gerando, né, uma desinformação enorme, né? Porque também, você falou uma coisa, e eu sempre, nas minhas aulas, falo, todas as decisões em saúde, elas não são meramente técnicas, elas são políticas, né? Dependendo como você entende, conceitua aquele problema, você traça políticas públicas, ações de saúde para aquilo. Se você entende que o Covid é uma gripezinha, e que a questão econômica que vai e que idoso é descartável, né? Você vai fazer isso que o Brasil está fazendo, que os Estados Unidos fez no início, depois teve que voltar para trás, que a Suécia fez, de deixar o bicho solto, já que ele mata só idoso, melhor, menos custo para o Estado, né? E aí toda essa lógica de menosprezar a quarentena, de menosprezar o isolamento, de falar que isso é uma gripezinha, de querer empurrar um medicamento mágico que foi a cloroquina. Então fica muito difícil, Adriano. Eu acho que isso é um grande desafio nosso, e vocês aí, a moçada que tem toda uma linguagem moderna de comunicação, como é que... Porque eu diria hoje que essa ignorância que é imposta de propósito, um país que já mudou 3 vezes de ministro da educação e um mais incompetente que o outro, como é que você vai apostar que esse país quer que as pessoas tenham informação, saibam, inclusive, saber o que é uma informação de fato e o que é um fake, né? E olha, então, só para fazer uma intervenção importante, o doutor comentou aí sobre a troca, né, de ministros de educação. Já faz mais de um mês, quase um mês e meio, que nós não temos ministro de saúde durante a maior crise sanitária da nossa história. Então, eu diria que a gente que defende a vida e tal, a gente está remando contra a maré, porque hoje nós temos uma narrativa que vem que junta o moralismo exacerbado, que junta uma visão da religiosidade enquanto mercado da fé, e que junta uma negação
né, da ciência, que a Terra é plana, tem a negação de vacina, por exemplo. Nós estamos voltando a ter sarampo, e vamos voltar a ter poliomielite. Então, quer dizer, nós temos que fazer um trabalho incansável de poder comunicar com essas pessoas, para as pessoas, tudo bem, a religião, cada um tem a sua, para numa boa, mas Deus não vai vir aqui resolver os nossos problemas. Nós vamos ter que resolver com criatividade, com conhecimento, com a ciência, com instrumentos que a gente tem. Né? Maravilha. Então, é muito difícil. Olha, e dentro dessa fala que o doutor colocou, existem alguns medicamentos mágicos, como o doutor bem mesmo disse, a cloroquina, e agora está uma nova onda com um medicamento chamado ivermectina, né? O pessoal está utilizando para combater, comprando as pressas e enchendo as prateleiras, e que são medicamentos que realmente não vão surtir efeito. E o pior, a gente viu, hoje eu vi essa notícia que há distribuição de cloroquina em aldeias indígenas de maneira forçada, onde há um verdadeiro genocídio do povo indígena, né? E a gente está realmente passando por esse problema muito grave. Agora, voltando ao debate acerca das implicações políticas a essas questões de saúde, né? Qual que seria o tamanho da responsabilidade dessa desinformação, desse negacionismo, né? Nós estamos aí com mais de 62 mil mortes, de acordo com o consórcio de imprensa, né? O consórcio de comunicação, que está fazendo o levantamento dos casos. Qual que é o tamanho dessa responsabilidade para essa turma? Porque eles têm que ser responsabilizados, sim. Sim, primeiro eu queria apontar isso que você colocou, né? Está ocorrendo no Brasil o verdadeiro extermínio de tribos indígenas. Se nós, seres humanos, que vivemos num mundo poluído, estamos desprotegidos do contato com o vírus, imagina essas populações. Aliás, né, se a gente pegar desde a chegada dos portugueses aqui, os índios foram dizimados em função de doenças que o branco levou para lá, né? A varíola foi a primeira. Eu diria o seguinte, que a desinformação, que é essa desinformação que eu diria que ela é, vamos dizer, ela é imposta, ela não é uma besteirinha, quer dizer, há uma aposta dessa narrativa neofascista, neonazista, da desinformação. É só olhar a história do cara que cuidava da informação do Hitler, era justamente desinformar e incentivar essas mentiras, esses fake news. Né? O governo Bolsonaro não quer de forma nenhuma aprovar a legislação de punição a fake news, porque ele joga nessa rede suja, nessa rede que dissemina e não joga no sentido de educar as pessoas, né, a saber entender o que é uma informação, o que é uma manchete, o que é uma notícia, o que é um fato, e saber separar o joio do trigo. Então, eu diria que essas pessoas, né, o governo e eu não estou falando só de lá, não, aqui no meu município também. É gozado que a gente assiste a televisão, principalmente o que eu estava vendo aqui, o canal TV Tem, todo mundo culpa a população pela ignorar, a população não contribui. Tá claro, não contribui, porque você não tem uma liderança, você não tem políticas públicas de fato, que nesse momento você precisa. Desculpa a metáfora religiosa, né, mas você precisa de um Moisés, né, que aponte o caminho, porque está todo mundo perdido, está todo mundo ouvindo muitas coisas. Então tem que ter, por parte do secretário de saúde do município, por parte do prefeito, por parte do governador, por parte do governo federal, uma política unificada. Mas os caras estão fazendo da Covid, né? Estão apostando quem vai ganhar isso aí do ponto de vista eleitoral lá no fim, né? É isso que está em jogo. Não é resolver a epidemia agora e tirar a população desse sufoco, mas quem vai ter ganho lá na frente política. Então,
nós estamos, eu diria que essas pessoas são altamente responsáveis por esse genocídio que está acontecendo no Brasil. A gente vê, né, a falta de diálogo e ficou também escancarada a falta de preparo dos governos. E veja bem, eu coloquei no plural, tá? Para não achar que é perseguição, só falta de preparo dos governos, né? Eles ficaram evidentes essa falta de preparo nesse momento de crise. Existem tantas coisas que poderiam ter sido implementadas desde o início e que ainda há tempo de se fazer para salvar vidas. A política de economia de emergência, por exemplo, transferência de renda para setores mais carentes da população, né? O alívio tributário também para as pessoas de renda menor. E por que não se debater um equilíbrio fiscal, se taxando grandes fortunas, se taxando quem ganha mais nesse momento, que é um momento de crise que demanda sacrifícios para todo mundo, uma vez que nós sabemos que a economia está travada. Nós não vamos ter um ambiente econômico de alta rotatividade. Então, nós precisamos arrecadar de alguma forma e fazer essa distribuição. E está muito enganado pessoas que acham que fazer transferência de renda para os mais pobres vai gerar um desajuste. Porque nós sabemos que no Brasil, o maior montante de arrecadação de impostos é sobre o consumo. Pessoas de baixa renda que receberem essas transferências de renda, elas vão consumir. Então, isso vai, de maneira maciça, voltar para os cofres da União, de alguma forma. Então, é preciso que se debata, é preciso que se haja esse tipo de. É preciso que haja esse tipo de intervenção, né? Uma outra coisa que a gente poderia estar vendo acontecer, uma vez que agora o coronavírus, e o doutor vai falar sobre isso de maneira mais específica e com mais propriedade do que eu, ele está vindo para o interior. Ele está se interiorizando. E esse é um momento muito perigoso para nossas populações mais carentes. E a gente vê os hotéis totalmente vazios, né? Então, é momento também de nós fazermos os requerimentos de quartos de hotéis para colocar não só moradores de rua lá, mas também pessoas de famílias que vivem em casas superlotadas. Nós vemos aí em periferias de cidades menores e de cidades maiores também, casas pequenas que tem 7, 8, 9, 10 pessoas morando sob o mesmo teto. Como é que se faz um isolamento social nessas circunstâncias? Como que se faz a quarentena desse jeito? Então, é importante que haja esse tipo de política para que as pessoas possam cumprir sua quarentena e é uma forma também de evitar que esses hotéis quebrem. Né? Acho que é muito importante a gente dialogar sobre isso. E eu tive uma reunião, eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Eu tive uma reunião na semana passada com o prefeito André Vieira, aqui da cidade de Mirassol, e eu tive a oportunidade de apresentar para ele um projeto de lei que foi. Preciso do carregador aí, né, doutor Cacau? Pega aí o carregador que eu vou continuar aqui o meu raciocínio. Pega o carregador, fazendo favor, que está acabando. Vamos lá. Eu pedi para ela pegar o carregador por causa da bateria aqui. Isso. Como eu estava dizendo, eu tive uma reunião com o prefeito André Vieira daqui e tive a oportunidade de apresentar para ele um projeto de lei que foi aprovado no Rio de Janeiro, no município, e que agora recentemente foi apresentado na Alerj. É um projeto de lei de complementação do auxílio emergencial que está sendo destinado para as famílias de baixa renda pela União. Como que isso funcionaria? O município fica a cargo de complementar esse auxílio, né, com um valor, 50, 100, 150 reais, a partir do dinheiro que está vindo da União para o auxílio dos governos, né, dos estados e dos municípios. E também, dentro desse projeto de lei, está a propositura da interrupção do pagamento da dívida com o Estado. Então, você poderia ter esse tipo de política também para ajudar no aporte financeiro para pessoas de baixa renda. Está na mão dele. Vamos ver se ele vai ter coragem de colocar isso para funcionar, né? Porque há precedentes de aprovação. No Rio de Janeiro está aprovado, está esperando o Crivella pagar, né? Vamos ver. Aqui em Mirassol, se colocar 50 reais no bolso das pessoas mais pobres, eu tenho certeza que vai ajudar muito a passar nesse momento difícil. Em primeiro lugar, você coloca umas coisas bastante legais aí, Adriano. Em primeiro lugar, quer dizer, dentro dessa disputa por narrativa que eu estava falando, né, uma narrativa
mais de defesa da vida e uma narrativa da necropolítica, eu diria que ficou essa dicotomia, né? Ou você cuida da saúde ou você cuida da economia, como se fossem coisas altamente separadas. Vou te dar um exemplo. A Suécia, por exemplo, não fechou nada, né? Apostou em fazer imunidade, que é um nome horrível, né? Mas chamam imunidade de rebanho. O que é isso? Deixar o vírus circular, aí quando tiver 70% da população contaminada, naturalmente a transmissão vai cair, porque você não tem mais muita gente suscetível ao vírus. O que aconteceu, né? A economia lá não melhorou, porque a economia, se você... Vamos falar sério, né? Claro que a Covid agravou situações, mas como que estava o dólar no Brasil em janeiro de 2020? Estava já acima de 5. A gente já tinha mais 13 milhões de desempregados no Brasil. A gente estava com um PIBinho, ou seja, esse modelo econômico, né, que vem aí desde os anos 70, acabou. Esse modelo econômico de dinheiro gerar dinheiro através da financiarização acabou, sem gerar um emprego, sem gerar renda, onde 1% da população domina 50% da renda do mundo, onde você investe, onde você, tal do Estado mínimo, né, mínimo para direito, mas máximo para ajudar banco falido, para ajudar grande empresa falida. Olha, nosso país aqui já gastou 180 bilhões para acudir banco, e agora fica dificultando pagar uma merreca aí de R$600 para as pessoas poderem sobreviver. Então, não é que quer dizer, e também a Covid mostrou que os países que apostaram em ter políticas públicas de saúde, né, foram os países que deram mais conta, que menos pessoas morreram. Então, a quarentena, por exemplo, não é uma coisa nova, ela foi inventada no século XVII, no século XVIII, com a Revolução Comercial, justamente para proteger a população. Porque sem gente para trabalhar e sem gente para consumir, não há vida não há economia que se sustente. Então, essa dicotomia entre vamos defender a saúde e fazer quarentena, ou vamos abrir para as pessoas morrerem de fome, é hipócrita. É hipócrita e é uma dicotomia falsa. Você deu vários exemplos aí muito legais que poderiam ser usados. Quer dizer, o Brasil teve a chance de aprender com o que ocorreu no mundo, porque foi China, foi Europa, foi Estados Unidos, América Latina e Brasil. Nós tivemos mais de 3 meses para poder aprender a como lidar com esse problema de uma forma mais competente. E não fizemos isso. Eu digo aqui na minha cidade, o prefeito da minha cidade está gastando 8 bilhões com recap de rua, pensando na sua reeleição. Você pega esses 8 bilhões e põe num fundo de solidariedade para as populações mais vulneráveis. Cria uma conta de solidariedade. Quer dizer, você tem como você falou, você tem aí, por que não prepararam as escolas, as creches que não estão funcionando nos bairros periféricos? Você disse, claro, como que a epidemia começou aqui no Brasil. Ela começa primeiro nos grandes centros, e atingindo classe média, gente que foi para a Europa, que voltou, que estava viajando, contamina seus familiares, né? Aí agora, depois atingiu São Paulo, depois via Anguera, ela chegou a Ribeirão Preto, via Washington Luiz, ela chegou em Rio Preto, via Castelo Branco, né, ali em Sorocaba, e esses centros, Rio Preto é o grande propagador da Covid para as outras cidades, porque à medida que você não tem quarentena aqui, abre tudo, as pessoas de Mirassol, de Itanabi, de Badibacite, de Guapiaçu, vêm aqui, porque muitas vezes trabalham aqui, vêm comprar aqui, vêm passear aqui, vêm buscar serviço de saúde aqui, leva, e hoje, como você falou, a doença ela vai se disseminando em círculos, ela chega num centro regional, e a partir hoje, praticamente, os 101 municípios da nossa cidade estão infectados com a Covid, que começou aqui em Rio Preto, porque em Rio Preto nunca se fez quarentena séria. Então, é uma coisa burra essa dicotomia. Eu tenho falado isso para o pessoal da Associação da Indústria Rio Pretense, porque se a gente tivesse feito 2 meses sério de quarentena, nós poderíamos estar abrindo hoje o comércio, as coisas com maior segurança, né? Mas não fizemos isso, e não foi falta de avisar. Desde abril eu estou avisando, porque eu estudo isso. Eu tenho mostrado que as doenças respiratórias,
na nossa região, até 2015, o pico delas aconteciam em abril. Depois de 2015, passou a acontecer em maio, estendendo para junho e julho. Então, era esperado que o corona ia explodir maio, junho e julho, né? Então, não é que não é inesperado, não, a tragédia estava anunciada. E aí eles me resolvem, dia 1º de junho, a escancarar tudo, justamente na fase que o vírus está entrando aqui, sertão afora. Então, perceba a responsabilidade desse pessoal. Aí vem com o discurso da economia. Como você falou, se a gente tivesse criado redes de solidariedade, e tem recurso público para isso, a gente poderia ter feito quarentena séria, de 2 meses, e agora poder estar abrindo. A gente teria abaixado essa curva, os hospitais não estariam sobrecarregados, e a gente poderia estar abrindo com mais segurança. Então, não é uma irresponsabilidade mesmo. E é impressionante, né? Porque, como o doutor bem disse, nós tivemos precedentes. Começou no Oriente, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos e só depois chegou aqui, né? De uma forma maciça. Uhum. Nós tivemos precedentes de como agir, de como não agir, o que fazer, tivemos tempo, o que é precioso em momentos como esse. E não fizemos, muito por conta do despreparo. A gente vê um governo que não tinha projeto nenhum pré-pandemia. Chegou essa crise sanitária, aí escancarou mesmo a falta de criatividade, a falta de projeto e a falta de capacidade mesmo de articulação e de comunicação importante entre governo e autoridades de saúde. Repito, a gente está há mais de um mês, quase um mês e meio, sem ministro de saúde, gente. Que é isso? Não dá para acreditar, né? Tem uma pergunta técnica aqui que a Natália mandou, que eu gostaria que o doutor respondesse. Em relação ao tempo de incubação do vírus, ele pode ultrapassar os 20 dias? Essa pessoa ainda transmite? E, antes da resposta do doutor, eu gostaria que quem está nos acompanhando compartilhasse essa live para ela chegar ao maior número de pessoas possível, para que elas possam ter acesso à informação, porque realmente é muito importante nesse momento que nós possamos informar os nossos amigos, nossos familiares, para que a gente possa estar juntos na luta contra essa pandemia terrível. Doutor. Olha, é muito legal a pergunta da Natália. Hoje já as experiências todas do mundo mostram que o período de incubação do coronavírus, até para as pessoas que não que são leigas aí, e para entender, período de incubação, toda doença infecciosa, né, ou quase praticamente todas as doenças, ela tem um período silencioso. Ela já está no nosso organismo, mas a gente não tem nenhum sintoma, ou seja, a gente não sente febre, a gente não sente dor, a gente não sente nada, e também não dá nenhum sinal para que o profissional de saúde, o médico, possa, né, uma mancha no corpo, enfim. Então, isso chama período de incubação. Esse período que a gente já tem a doença, mas ainda ela não se tornou visível. E o corona tem mais esse problema, né, que muitas pessoas, a grande maioria que tem o vírus, não tem sintoma, né, e transmite a doença, tá? Mas qual que é o tempo de transmissão? Hoje se sabe que o período de incubação, ele varia de 5 até 15 dias, tá? Que é esse período aí que pode variar de pessoa para pessoa, dependendo da resposta, que vai de 5 a 15 dias. A partir dos 15 dias, não há mais risco de transmissão da doença, né? O vírus ele já foi eliminado, ou a concentração viral no organismo é muito baixa. Então, a pergunta da Natália, especificamente, depois de 20 dias da doença, transmite? Não, né? Você tem um período de transmissão dela. Para as pessoas que têm sintoma, né, ela demora de 5 a 15 dias para manifestar o sintoma. E essa também é o período de transmissão dela. Após os 15 dias, né, a pessoa que teve já a Covid, ela não transmite mais para outras pessoas. Você não tem concentração mais viral suficiente para que essa transmissão ocorra.
Maravilha. A gente está indo já para os 15 minutos finais do nosso bate-papo e eu gostaria de fazer uma perspectiva de futuro agora. Tá? A gente já falou sobre a vacina, que a previsão mais otimista é que esteja disponível e espero que em larga escala para as populações mais vulneráveis também lá para junho, né? Mas nós estamos no meio do olho do furacão. A coisa está acontecendo ainda e está chegando no sertão, como o doutor mesmo disse, Cacau. Está chegando, né? Quais são as perspectivas para os próximos períodos? Qual que é a perspectiva para o próximo mês? Porque a gente vê uma baixa adesão da quarentena, do isolamento social, e a gente vê o governador falando que vai abrir academia. Hoje teve, pelo terceiro dia seguido, depois de um período sem, mais de 1.000 mortos. Cacau, mais de 1.000 mortos. Mais de 1.000 pessoas morreram. No total, já foram mais de 62 mil pessoas que morreram. É um negócio que é realmente sem precedentes aqui no nosso país e que realmente é algo que a gente está perdendo a capacidade de chorar essas mortes. Não pode normalizar, não pode abrir academia nesse momento, não pode abrir bar, como foi feito no Rio de Janeiro. Isso é um absurdo, gente. Né? A gente precisa se preparar e se precaver. Então, quais são as expectativas e as perspectivas do teu olhar mais técnico para estes próximos meses, tá? Como é que vai ficar? Até porque o Bolsonaro hoje, né, vetou a utilização de máscara em ambientes fechados, como estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e locais de ensino, né? Então, qual que é a perspectiva disso? Adriano, eu vejo assim dois cenários, tá? Um cenário que é o cenário que todos nós que, eu volto a falar, que defendemos a vida, que defendemos, né, que queremos que essa coisa acabe o mais rápido possível, que seria o seguinte, né? Se eu tivesse algum poder de decisão, se eu fosse secretário de saúde de Rio Preto, de Mirassol ou qualquer coisa, o que eu faria? Né? Nós temos que fazer, de fato, um isolamento sério. O que eu estou falando de isolamento sério? É 70% da população ficar isolada, né? Só abrir realmente aquilo que é serviço essencial. Serviço de saúde, de alimentação, de comprar comida, serviço de segurança, né? Se a gente fizer um mês, o ideal seria fazer 2 meses de isolamento sério, né? A gente vai, de fato, poder, daqui 2 meses, ter uma diminuição da curva. E, para isso, a gente teria que estar monitorando com mais exames aonde o vírus está circulando. Vamos pegar a cidade de Mirassol, está circulando mais para aquela região, então lá segura, aqui não está circulando tanto, vamos abrir com mais segurança aqui. Né? E por isso que eu digo que as pessoas que estão pensando na economia, que na verdade não estão pensando na economia, estão pensando neles, na vida deles, são burras, porque se a gente fizer isso, nós temos um cenário de não que a gente vai acabar com a epidemia só vai acabar quando se tiver uma vacina eficaz, que o cenário é para daqui 1 ano, né? Então, nós temos que viver com segurança. Viver com segurança, nós precisamos diminuir a curva, para que o vírus diminua a intensidade dele e a gente possa fazer, né, abrir com segurança, como alguns países sérios da Europa estão fazendo, abrindo restaurante pela metade, permitindo a volta da aula, nós vamos ter que repensar os nossos projetos pedagógicos, não vai dar mais para pôr 40 crianças dentro de uma sala de aula, então você vai ter que fazer uma parte presencial e outra parte à distância, nós vamos ter que buscar sermos criativos nesse 1 ano aí, imaginando que daqui a 1 ano a gente tem uma vacina, tá? Mas se a gente não fizer o isolamento sério, e criar, né, que eu acho que isso é o mais importante, como que eu disse, tem 2 narrativas em disputa, assim, sendo muito masoquista, né? Uma narrativa que prega a solidariedade, da gente criar redes de solidariedade e outras formas de renda
para essas pessoas vulneráveis, né? Para que elas possam passar esse momento. Eu acho que a solidariedade é a palavra da vez, é o gesto concreto, né? A gente está em casa. Olha, vide uma coisa maravilhosa, eles estão dando um baile, nas autoridades, que era naquela favela lá de São Paulo, me foge o nome, porque inclusive foi nome de novela, eu não lembro o nome. A comunidade se organizou, a comunidade... Paraisópolis. Estou acompanhando com muito amor, porque, olha, está realmente maravilhoso. Por isso que eu acho que a saída do mundo vai vir do gueto, vai vir da perifa, vai vir do rap, vai vir dessa moçada. Eles se organizaram sem apoio nenhum, criaram redes de distribuição de alimentos, pegaram o espaço público e criaram leitos para as pessoas, isso que você falou, que moram em casa com muita gente isolada, e a mortalidade lá é baixa. Você percebe? Eles deram uma aula para qualquer ministro da saúde, para qualquer governador, qualquer secretário de saúde. Então, nós temos que criar isso. Agora, o cenário que eu estou prevendo, porque eu não estou vendo por parte das autoridades nenhuma, eles estão jogando nessa história, deixa o vírus rolar e morrer muita gente, aí isso vai cair no esquecimento, como tudo nesse país aqui. Isso é como você falou, daqui a um pouco ninguém aguenta mais falar no coronavírus, fica no esquecimento e morreu quem morreu, né? Do jeito que estão indo, porque você está vendo que agora a palavra da moda, eu acho graça. Hoje mesmo aqui, a coordenadora da Vigilância, nós chegamos no platô, né? O governador está falando que logo, logo vamos chegar no platô. O que é isso para vocês que estão ouvindo a live entenderem, né? Você tem vários modelos, inclusive tem um trabalho chileno que mostra isso muito bem claro. Quando país que fez a quarentena séria, ele teve o pico, tá? Atingiu o pico e desceu. A transmissão diminuiu. E aí pode ser que você tenha outros picos, né? Mas aí você tem mais controle. Como a China está com medo disso repicar, mas eles controlam lá. Países que não levaram a sério a quarentena, como foi o caso dos Estados Unidos, e que é o modelo brasileiro, é o modelo do Brasil, é o modelo do Estado de São Paulo, é o modelo de Rio Preto e é o modelo aqui da região, de resolver abrir em plena fase de aumento da velocidade da transmissão. Primeiro que nós estamos longe ainda de atingir o pico. Nós vamos subir muito. E a hora que vai atingir o pico, aí você pode falar de platô. Por que platô? Porque ao invés de cair, como aconteceu com os países, você vai manter níveis altos de transmissão e de morte por muito mais tempo. Isso que é o platô. Então, isso não é bom. Você tá apostando em matar mais gente, tá? Então, eu vejo o cenário muito complicado, sendo muito realista. E aposto que alguma luz, sei lá o quê, que a mobilização da população, que consiga alertar que nós precisamos urgentemente rever a flexibilização, voltar atrás, né? Parar de fato, fazer mais exames para ver a velocidade com que o vírus está circulando, e depois disso, feito seriamente, criar redes de solidariedade, de apoio às pessoas vulneráveis, inclusive para que elas possam fazer isolamento adequado e ter renda para comer, para não precisar se expor, né? E daqui um mês a gente poder ir fazendo a coisa com mais segurança. Porque acabar mesmo só com a vacina. Nós vamos ter que saber gerenciar essa crise com menos custo possível, custo de vida, né? Que essa é mais dolorosa, e custo econômico. É isso. Gostaria de agradecer, Cacau, pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua didática, por essa aula, verdadeira aula que o doutor pôde dar aqui para a gente essa noite. Eu gostaria que o doutor desse umas considerações finais aí. Eu também vou dar as minhas logo após, mas eu quero aproveitar que o doutor falou sobre algo que é muito, muito caro para mim, que é a solidariedade, e aproveitar e falar também, não sei se o doutor está sabendo, mas nós temos um movimento social aqui em Mirassol, o Movimento Mirassol Popular, do qual, desde o início dessa loucura toda, dessa pandemia, nós estamos com uma campanha chamada SOS Corona Mirassol, e já pudemos aí ajudar quase 200 famílias na cidade, distribuindo kits de alimentação, kits de higiene e limpeza também, e essa campanha continua,
tá? Então, quem estiver assistindo e que sentiu o desejo e gostaria de ajudar, é só entrar em contato com a gente, tá? Através das redes sociais, que a gente dá um jeito de fazer com que a sua solidariedade chegue a quem mais precisa nesse momento. Bom, Adriano, em primeiro lugar, eu queria agradecer de coração. Eu sou médico, sou sanitarista, sou professor de uma universidade pública e não estou fazendo mais nada do que minha obrigação, né? Inclusive, sempre eu deixo o meu celular ao vivo, né? Porque às vezes as pessoas têm alguma dúvida, estou sentindo isso, o que é, o que não é, e queria deixar aqui, né? Depois, se você quiser divulgar, né? Meu Claro, celular é 991226862, estou à disposição das pessoas para qualquer orientação. Agradeço muito o seu convite, acho que o papel que você faz e isso que nos dá esperança, sabe? E muita gente está fazendo, acho que isso é fundamental. Eu vou divulgar isso que vocês estão fazendo, não sei se tem uma logomarca, uma conta, se você me passar, eu divulgo isso também no meu Face. Eu tenho muitos amigos aí em Mirassol, minha esposa é de Mirassol, né? Então eu fico muito otimista quando eu olho para a estrutura do Estado brasileiro. Eu desanimo, mas quando eu olho um monte de gente na surdina, no silêncio, criando isso, eu tenho esperança que algo muito legal está surgindo e vai surgir. Então, eu peço para as pessoas que fiquem em casa, né? Não entrem nessa lorota aí de tomar medicamento, que esse que você citou é um medicamento que é usado para tratamento de verminose, não tem efeito nenhum, isso é uma enganação, só dá dinheiro para o dono da farmácia, né? Guarde esse dinheiro, se você tem sobrando, dê para alguém que está precisando, mas não faça isso, que você vai prejudicar a sua saúde, né? E outra, é para a gente ficar em casa, mas como você falou, ficar em casa não é ficar parado, ficar em casa continuar mostrando a nossa indignação através das redes e criando redes de solidariedade, né? Eu aqui em Rio Preto tenho várias, a gente faz um com os músicos, aqui eu gosto de tocar também, a gente sabe que hoje o músico está com muita dificuldade, porque muitos músicos tocam na noite, né? Toca hoje para comer ontem, então a gente está criando também com o pessoal idoso, a gente tem várias redes aqui, eu acho que é isso, fica em casa, mas sempre criando rede de solidariedade, sempre informando, e pedir para as pessoas buscarem informação correta, não informação que fica sendo... Antes de transmitir alguma coisa, vá ver se aquilo de fato é verdade ou não. E eu agradeço muito e estou à sua disposição, viu, Adriano? Sempre que você precisar, para mim não é nenhum trabalho, é uma alegria poder estar aqui conversando e aprendendo muito com você, né? Aprendi bastante. É isso, para mim foi uma grande honra. Eu acho que é isso, gente, né? Muito obrigado pela presença de todos, pelas mensagens que a gente recebeu, pelas perguntas também, enriqueceram o nosso debate. E eu acho que a mensagem que fica é que se há algo que a gente pode herdar desse período, desse tempo terrível que nós estamos vivendo, é a solidariedade, né? A solidariedade tem que ser esse nosso novo normal, tem que ser esse nosso novo jeito de enxergar a vida. A gente tem que superar essa lógica do cada um por si, todos contra todos, e construir um novo modelo de sociedade, um modelo mais sustentável, um modelo mais humano, um modelo mais que seja mais acolhedor e solidário, né? E viva o SUS! E viva o SUS, né? E viva o SUS. Defendam o SUS. Que é Muito quem está obrigado, segurando as Cacau. pontas, né? Tchau. Tá Abraço. segurando as pontas, é isso. Beijo, obrigado, Cacau. Boa noite, viu? Tchau. Vai buscar a filha lá. Olá, tchau. Tchau, tchau. É isso, gente. Obrigado a todas e todos que ficaram até então, até agora. E até a próxima. Valeu. Até mais.